Química inorgânica, um pouquinho de hidrólise de salina, esse é o papo da questão 51 da UniOeste 2023, questãozinha boa para a gente fazer uma revisão geralzona desse assunto que cai demais em tudo quanto é prova, beleza? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. O lance é o seguinte, ó, uma substância sólida cristalina branca é adicionada à água para produzir uma solução básica. Quando um ácido forte é adicionado à solução, um gás é desprendido. Com base nessas informações, o sólido pode ser... Galera, vamos pensar da seguinte forma, vamos pensar na praticidade da questão, na hora lá da prova e tudo mais, e depois a gente amplia, né, fazendo, né, todas as relações possíveis aí dessa questãozinha. Show? Então, por que eu estou falando isso? Em termos de praticidade, esse primeiro comando aqui, em que ele informa, né, na verdade, essa substância sólida, quando bota em água, ó, ela se torna uma solução básica, a gente já está trabalhando a ideia, ó, de que muitos sais aqui, ó, poderiam já ser excluídos, ok, dessas afirmativas, ok? No caso, ó, tem uma base aqui, o KOH, que beleza, quando jogado em água vai dar uma solução básica, beleza? Mas as outras 4 afirmativas a gente já conseguiria avaliar. E aí, gente, o que acontece? Quando eu pego aqui, ó, o KCl, beleza? A gente, quando joga esse cara em água, tá? Ele está se tornando, ó, K+, Cl-. E lembrando que na água vai ter lá um bocado de H+, e um bocado de OH-. Beleza? E aí, cara, o que acontece? Lembra que esses dois caras, né, se reagissem aqui, ó, com H+, o Cl- e o K+, com o OH-, eles formariam tanto o KOH, que é uma base forte, e por isso que na verdade eles não reagem com a água. Eles continuam, permanecem dissociados, assim como o HCl, ó, que vai se manter em H+ e Cl-. Tranquilo? Então, na verdade, aqui não rola hidrólise salina. Tá? Por quê? Porque os dois aqui, tanto a base quanto o ácido, são fortes. Então, eles tendem a ficar, né, dissociados. Então, esse cara aqui, já em água, já me daria a ideia, ó, de um pH neutro. Se ele não me dá nenhuma constante nem nada, eu sei que é uma base forte, um ácido forte. Beleza? A gente tem tranquilamente essa ideia de que o pH vai ficar neutro. Então, esse cara já seria cortado da brincadeira. Agora, galera, ainda pensando na questão da praticidade, você pegando o KCl, você não precisa fazer hidrólise salina nessa questão, né? Você poderia só pensar aqui, ó, comigo, ó, K+, Cl-. E pensa agora na origem desse sal, ó. Pega a água e acrescenta, ó. Você está fazendo aqui um KOH e o HCl. Você não está preocupado com o conceito aqui, né, da hidrólise salina, né? Se tem ou não tem, enfim, com quem aqui reagiu. Aqui não tem essa ideia. Aqui você só entende nessa forma de fazer que quem deu origem foi uma base forte, ok? E um ácido forte. Então você já entenderia que o pH fica neutro, ok? Então, galera, são duas formas de fazer. Essa aqui representando mais a ideia da possível, né, reação desse sal com a água, ok? E no caso aqui a forma mais, vamos dizer assim, prática ainda de prova, beleza? Tranquilo? Então a gente já descartaria com a série porque vai ficar neutro após a adição desse cara em água. O KOH, que é uma base, naturalmente, em água, tacando na água, vai ficar básico, beleza? Então, no primeiro comando eu não conseguiria excluir esse cara. Show? Agora, na C, a gente tem a situação semelhante. Ó. Por quê? Porque o KNO3, vou botar aqui ó, o KNO3, se você dissociar, ele vai originar também ó, K mais e NO3 menos. Faz o mesmo passo a passo aqui. Ó. Você bota o OH menos, você bota o H+, e aí você descobre quem deu origem a esse sal. Então foi o KOH e o HNO3.
base forte, família 1A, as bases são sempre fortes. E os ácidos, como é que eu sei que é forte, Vitão? Bom, os hidrácidos você decora, não tem jeito, tá triste. HCl, HBr, HI. Já o HNO3, você pega o número de oxigênios e diminui pelo número de hidrogênio. Se der 2 ou maior do que 2, você chama de ácido forte. Beleza? Com raras exceções, essa é a ideia. Então os dois são fortes, novamente. Se os dois são fortes, adicionado à água, esse cara aqui vai dar um pH também o quê? Neutro. Beleza? Aí vem um K2CO3. O K2CO3, vamos fazer a hidrólise dele. O K2CO3, se eu botar esse cara aqui, ó, né? Era para ser um K, agora sim. O K+, e o CO3 menos 2, na presença de água, que eu já vou botar aqui também, ó, associada o H+ e o OH-, lembra o seguinte, o K ele não reage com o OH, porque é uma base forte. Então ele se mantém, ó, olha que beleza, dissociado. Beleza? Agora, o CO3 menos 2 com H+, ele reage por quê? Porque você forma aqui um ácido fraco. E quem é fraco tende a não dissociar. Ó. Então você forma o H2CO3. Então reagiu e está aí bonitão. Um ácido fraco. Se o ácido é fraco e a base é forte, esse sal em água tende a ficar o quê? Alcalino, ficar básico. Beleza? Então, neste primeiro momento, o K2CO3 ele atende a questão, porque quando adicionado em água, ele fica básico. Beleza? E o K2SO4, a gente também vai poder tirar. Por que a gente vai poder tirar? Porque o K2SO4, se você fizer a mesma brincadeirinha, ó, K+, ok? Com SO4 menos 2, ok? Joga aqui, ó, o OH-, o H+, ok? E aí você teria o KOH e o H2SO4, ácido sulfúrico. O KOH, a gente já falou que essa base é bem forte. E o H2SO4, ó, 4 menos 2, 2. Então é um ácido forte também. Beleza? E assim você já consegue também tirar, porque adicionada água, o pH desse cara fica neutro. Maravilha? Tranquilo? Agora vamos lá. O KOH, quando ele reage com um ácido, tá? Um ácido que ele não me diz, ó, ele só diz que é um ácido forte, então vamos representar de maneira simplificada, ó, HA, né, o H+ e o ânion, ok? Seja ele oxigenado ou não, isso não importa. Ele diz que um gás é desprendido. Quando esse cara reage, ele vai formar o K, que vai reagir, né? O K+, ó, OH-, H+ e A-. Lembra que é uma dupla troca que rola aqui nas reações de neutralização. Né? O K+ reage com o A-, forma Ka e H2O. Então aqui você não tem liberação de gás, porque você forma um sal e a água. Show? Agora, aqui, bom, a gente já tirou o KOH, então rezar para CAD. O que acontece? Se você reage um ácido, né, com esse sal, ok? Porque ele fala, ó, né, uma substância sólida adicionada faz solução básica. E quando um ácido forte é adicionado a essa solução, ok, um gás é desprendido. Então o que acontece? Se você pensasse de maneira simplificada, ó, que o H2CO3 com esse ácido, né, vou botar aqui HA, tá? O que acontece? O K é mais e o CO3 é menos 2, ok? Show de bola. E o H é mais e o A é menos. Então você teria o menos com mais e o mais com menos. Então você formaria novamente o sal, Ka, mas você formaria, ó, o H2CO3, beleza? Esse H2CO3 que está sendo formado aqui, lembra que é um ácido extremamente instável, que forma o quê? O H2O e o CO2, que de fato é um gásinho. Se é um gásinho, ele vai, meu irmão, ser liberado, como ele falou aqui
que esse gás é desprendido. Então realmente ficou a letra D de dado. E é isso. Um assuntozinho que, cara, daria para fazer de maneira um pouco mais complexa. Alguns vestibulares trabalham com hidrólise salina de maneira um pouquinho mais específica. Aqui não precisaria, tá? Aqui daria para fazer sempre no formato mais simplificado, ok? Como a gente foi fazendo, mas, ok? A gente dá um tapinha aí para vai que, né? Vai que cair hidrólise salina aí numa próxima prova, a gente vai estar preparado. Valeu? Forte abraço, até a próxima.